Olá, aqui é o Carneiro e hoje a gente vai iniciar uma nova série de vídeos em que eu pretendo trazer aqui alguns textos, alguns artigos sobre temas diversos, né, com o panorama sendo principalmente a questão da metodologia, né? Nosso foco aqui do canal é principalmente parte metodológica, então eu vou trazer alguns artigos aqui com aplicações de algumas metodologias e aí a gente vai dissecar o artigo e tentar entender um pouquinho melhor. Para o primeiro vídeo aqui eu vou trazer esse paper da World Development, incentivos fiscais e a criação de empregos no setor de turismo no Brasil na área da SUDENE, né, numa tradução livre, aqui do Gregory Gassou e coautores, pesquisadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Universidade de Bruxelas. Em resumo, o objetivo aqui do trabalho deles foi avaliar a política de incentivos fiscais da SUDENE. Para quem não sabe, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela atua sobre os municípios da região Nordeste, do Norte de Minas e do Espírito Santo, e ela concede incentivos fiscais para as empresas que se instalam nessas regiões. Então aqui eles começam com uma introdução, né? Eles começam falando do setor de turismo no mundo, da importância, né, desse setor em termos de ser intensivo em mão de obra, e aí eles falam que reconhecendo essa importância, né, o governo brasileiro incluiu aí em 2002 o setor de turismo do rol, né, de setores elegíveis para receber incentivos fiscais no âmbito da SUDENE. Então eles propõem avaliar essa inclusão desses setores, né, o efeito disso sobre a geração de empregos nesse setor. Para a gente entender direitinho aqui a estratégia de especificação que eles adotaram, houve uma discussão aqui no início da década de 2000, ano 2001, 2002, que culminou com a inclusão do setor de turismo entre o rol de setores estratégicos, né, elegíveis a receber incentivos fiscais da SUDENE. Na época ela havia sido extinta, né, depois ela foi recriada no governo Lula, mas os incentivos fiscais existiam na época. Na época eles eram administrados por uma agência executiva, né, e posteriormente eles foram repassados para a SUDENE. Existem basicamente três tipos de incentivos que podem ser acessados pelo setor de turismo. Então, primeiro a gente tem aqui uma isenção durante o período de 10 anos, de 75% do imposto de renda, né, pessoa jurídica, para a criação de novos investimentos, expansão, modernização e diversificação de projetos, né, industriais. Outra modalidade é também uma isenção por 10 anos de 25%, né, desse imposto de renda pessoa jurídica, e ainda tem uma terceira modalidade em que há um rebate, né, de 30% da taxação do imposto de renda, podendo chegar até a 45%. Para quem não conhece a sistemática, basicamente as empresas elas submetem, né, projetos para a SUDENE em que ela basicamente diz, olha, eu vou gerar tantos empregos dentro da área de atuação e aí eu estou pleiteando esse benefício, né? E aí a equipe da SUDENE faz uma análise e verifica se existe uma relação vantajosa em conceder ou não esse benefício. Ou seja, se aqueles empregos que estão sendo prometidos de fato são factíveis. Um ponto importante que os autores ressaltam é que essa redução maior, né, de 75%, que inclusive hoje é a que é mais frequente, ela é substancial. Dependendo do ramo da empresa, esse valor pode chegar até uma diferença de até 25%, ou seja, a empresa, pelo fato de estar recebendo incentivo fiscal, pode estar lucrando até 25% a mais. Então, existe aqui uma análise, né, por parte da empresa do custo-benefício entre o número de empresas que ela vai gerar e o benefício fiscal que ela pode alcançar por meio dessa isenção parcial do imposto de renda. Um ponto importante para o desenho de avaliação deles é que eles afirmam que essa inclusão do setor de turismo que foi realizada em 2002, ela não foi antecipada pelas empresas. Isso é importante porque eles vão utilizar uma estratégia em que eles vão realizar a comparação antes e depois, ou seja, antes dessa inclusão e depois dessa inclusão, entre grupos, né, com e sem a possibilidade de receber esse incentivo, ou seja, o grupo de tratamento e o grupo de controle. Então é importante eles garantirem que esse benefício ele foi exógeno, caracterizando o que a gente chama de experimento natural. Para poder justificar isso, eles argumentam aqui, por exemplo, que a inclusão ela se dá via decreto, ou seja, ela não precisa passar pelo trâmite legislativo, de modo que o presidente unilateralmente ele consegue assinar o decreto e publicar, né? Se fosse necessário uma lei, essa lei ia passar por uma discussão e as empresas já iam estar alertas ali, fazendo inclusive lobby, né, para poder garantir a aprovação, e isso já envolveria decisões estratégicas. Para poder confirmar isso, eles ainda fizeram uma verificação por meio de jornais da época e mostraram que não existe nenhuma notícia dessa inclusão antes de abril de 2002, que é quando o benefício foi criado. Então isso mostra que, de fato, parece que as empresas foram pegas de surpresa, digamos assim. Elas não anteciparam esse tipo de política. Isso caracteriza o que é necessário para eles aplicarem a estratégia, que é o modelo de diferenças, que é uma situação que eles chamam de quase experimental. Eles não têm uma aleatoriedade, né, mas eles têm uma situação de quase experimento, em que as empresas elas não antecipavam e elas foram surpreendidas com um choque positivo que deveria afetar ou não a criação de empregos. Delimitando o objetivo, eles se propõem a avaliar o impacto desses incentivos fiscais sobre os empregos que foram gerados na área da SUDENE, especificamente no setor de turismo.
A análise que eles fazem, já adianto que ela é a nível municipal, eles não têm dados das empresas, mas eles conseguem delimitar bastante porque eles têm dados específicos do setor de turismo que eles obtiveram lá junto da RAIS. Então eles têm que eleger um grupo que eles vão chamar de tratamento e um grupo de controle. O grupo de tratamento ele é formado para aqueles municípios, né, que estão na área da SUDENE, ou seja, que eles estão sujeitos a receber o tipo de incentivo a partir de 2002. E o grupo de controle seriam municípios que estão em outras áreas. Já eles vão descrever exatamente que municípios são esses. Do ponto de vista metodológico, a hipótese central para eles poderem realizar a estratégia de diferenças e diferenças, consiste em fazer, como eu disse, essa dupla comparação antes e depois entre tratado e controle e tomar essa diferença, é que as características que são não observadas e podem enviesar as estimativas, elas são invariantes no tempo. Por quê? Porque eles vão adotar uma estratégia, né, que é o Two-Way Fixed Effects, e ele expurga o efeito das variáveis não observadas fixas no tempo. Então, é importante que a fonte de viés, né, ela seja invariante no tempo, porque ela vai ser controlada pelo método que eles estão adotando. Falando de uma maneira diferente, a gente pode dizer que nem o fator não observável que seja variante no tempo, ele vai afetar simultaneamente tanto o tratamento, ou seja, tanto a chance do município pertencer à área da SUDENE, quanto o número de empregos da região. Por fim, eles complementam ainda o método de diferenças e diferenças com um pareamento por score de propensão, né? Isso é bem comum. Eles utilizam aqui o método de matching e depois mais adiante, eles usam o método de Heckman, né? Que seria o método de diferenças e diferenças generalizado, ou seja, ponderado por Cannon, né? Só para a gente entender a ideia, basicamente, do modelo, a gente pode observar aqui. Eles consideram o efeito que eles estão observando, que vai ser o efeito médio do tratamento sobre os tratados, né? Ou seja, o efeito médio sobre os municípios da área da SUDENE de terem recebido esse tipo de incentivo fiscal, ele pode ser obtido, né, por meio desse conjunto aqui de diferenças. Tem aqui o grupo de tratamento, pós-tratamento, menos o grupo de controle, pós-tratamento, menos o grupo de tratamento, pré-tratamento e o grupo de controle, pós-tratamento. Então, tomando essa dupla diferença, eu vou ter exatamente o efeito médio do tratamento sobre os tratados. Agora sim, eles vão descrever a base de dados que eles utilizaram, a amostra de municípios que eles estão utilizando, eles vão considerar como municípios tratados aqueles que pertencem à jurisdição da SUDENE. E aqui eles já argumentam o seguinte, que aquelas variáveis omitidas, né, que são possíveis fontes de viés, obviamente elas variam entre as regiões, porque se a região da SUDENE está recebendo esse tipo de tratamento, incentivo, é porque provavelmente aquela região é a região mais pobre, né, então ela faz jus àquele tipo de benefício. Ao passo que as regiões fora do universo da SUDENE, elas estariam, a princípio, numa situação mais favorável. Contudo, como eles mesmos argumentam, como essa diferença ela é fixa no tempo, né, no sentido de que todo o background cultural, econômico, dentro do período analisado, ele não varia, então, uma vez controlando tudo que é invariante no tempo, né, eles estão também controlando essas características entre as regiões, né, entre os grupos. Eles também se serviram, né, de uma característica interessante da área da SUDENE, que é que os estados de Espírito Santo e Minas Gerais, eles têm uma parte do seu território pertencente à área da SUDENE e uma parte fora da área da SUDENE. Então isso permite um grau de comparação interessante, né, entre essas regiões. Além disso, eles incluíram municípios do estado da Bahia, pertencente à área da SUDENE, e municípios do estado do Rio de Janeiro, como sendo um contrafactual aqui para os municípios da Bahia. Eles também restringiram essa análise para os municípios que tinham potencial turístico. Existe uma classificação aqui do Ministério do Turismo daqueles municípios que possuem ou não interesse turístico, ou seja, que possuem atrativos turísticos. Então não adianta comparar um município que tem atrativos turísticos com um município que não tem. Então eles restringiram a análise só para esse tipo de município. Então eles foram restringindo para tornar os grupos os mais parecidos possíveis. Como variável dependente, eles utilizaram aqui o número de empregos, né, do setor de turismo. Esse número de empregos ele foi obtido na RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que ela é fornecida por todas as empresas para o Ministério do Trabalho, né, ou equivalente. Lembrando que, por definição, essa base de dados ela só contempla os empregos formais. Eles vão discutir um pouco sobre as limitações de trabalho mais adiante e isso vai ser um dos pontos-chave. Eles consideram como variáveis explicativas algumas características fiscais dos municípios, em particular as transferências que são efetuadas entre os entes federados. Essas transferências eles classificam aqui entre as transferências correntes, que eles chamam de transferências que são automáticas, por exemplo, o Fundeb, né, transferências que o município tem direito, fundo de participação dos municípios, e os transferências que são discricionárias, né, que eles chamam aqui de convênios. A ideia de inserir esses dois grupos de transferência é a questão do investimento, né? Eles argumentam que se o município dispõe de mais recursos, ele pode investir em infraestrutura e essa infraestrutura pode tornar ele mais atrativo para a alocação de empresas do setor de turismo. Então isso seria um motivo pelo qual eles estariam fazendo esse tipo de controle. Eles também controlam algumas características que foram extraídas aqui do censo 2000, né? O período de análise deles vai de 1998 até 2009, contemplando então aqui um período considerável aqui antes e depois da mudança, né, da intervenção que eles consideram aqui o ano 2005. Eles argumentam ter parado a série em 2009 por causa de como houve no Brasil a Copa e as Olimpíadas, então houve um maciço aumento aqui de investimentos em algumas regiões, então isso pode acabar distorcendo os dados. Então eles optaram por parar em 2009 antes do anúncio desses eventos esportivos internacionais que eles ocorreriam no Brasil. Dessa forma, então, eles ficaram com uma amostra aqui de 617 municípios, dos quais 29% deles pertencem ao grupo de tratamento e 71% ao grupo de controle.
como era de se esperar, né, na análise comparativa, que pode ser vista na tabela 1, a gente vê que, via de regra, os municípios do grupo de tratamento, ou seja, os municípios da área da SUDENE, eles são significativamente mais pobres, né, possuem piores indicadores de mercado de trabalho do que os municípios do grupo de controle. Né? Lembrando que os municípios do grupo de controle são os municípios lá do sul de Minas, sul do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E aqui do tratamento foram os municípios do norte de Minas, norte do Espírito Santo e da Bahia. Então, por definição, né, esses municípios por perto da área da SUDENE são municípios carentes, né, mais pobres, e isso é refletido aqui nas estatísticas. Então, você vê que, via de regra, esses municípios eles eram piores de largada. Antes de entrar nas estimações propriamente ditas, eles fazem aqui um teste de tendências paralelas. A hipótese principal por trás do modelo de diferenças é que os municípios de tratamento e controle vinham seguindo trajetórias paralelas, ou seja, trajetórias semelhantes antes do tratamento, e que o tratamento ele desvia essa trajetória. Então, o efeito que a gente vê, na verdade, é o efeito do desvio da trajetória com relação à trajetória original pré-tratamento. Então, o grupo de controle ele vai, digamos assim, me fornecer uma ideia do que teria acontecido com o grupo de tratamento se não tivesse tido tratamento. Só que para poder eu garantir isso, uma forma de eu verificar isso, na verdade não é uma verificação, né? É um teste informal. É eu verificar se, pelo menos antes do tratamento, existia uma tendência em comum. Eles fazem isso por meio desse gráfico, né? Você observa que, de fato, parece haver, antes do tratamento, uma tendência, e após o tratamento, essa tendência também não parece alterar muito. Então, vamos ver estatisticamente o que é que ele diz. Eles também realizam um teste, que eles inserem um time trend aqui, no caso é como se fosse uma variável que ela vai contando, né? Período ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até o último ano, né? No caso 2009. E aí eles multiplicam essa variável, que é uma tendência temporal, pela variável de pertencer à SUDENE. A ideia aqui basicamente é que se houvesse uma diferença dos municípios da SUDENE com relação aos municípios fora da área da SUDENE, esses coeficientes aqui deveriam dar significantes. Uma vez que os coeficientes não deram significantes, então isso é um sinal de que não existia uma diferença, né, significativa na tendência pré-tratamento. Eles também utilizam uma estratégia alternativa. Em vez de eu inserir uma tendência, eu faço uma interação aqui ano a ano. Ou seja, coloco um dummy para o ano de 98, um para o ano 99, ano 2000, 2001, assim por diante, e interajo com a dummy da SUDENE, e eu noto que os períodos de pré-tratamento não existia diferença significativa. Ou seja, aqui você vê que o intervalo de confiança está cruzando zero. Então, quando ele está cruzando zero, significa que essa diferença que foi verificada aqui, esse efeito, ele não existia. Ele é insignificante do ponto de vista estatístico. Já quando eu passo no pós-tratamento, você vê que esse efeito aqui ele passa a ser significante, mostrando que de fato parece, né, pelo menos nessa análise preliminar aqui, ter havido aqui algum efeito. Então aqui na tabela 3 ele mostra de fato o resultado do modelo de diferença. Esse aqui é um modelo naive, né, ou seja, antes de realizar a correção lá pelo score de propensão, pelos métodos de matching, né, então ele seria o diferenças puro. Aqui eles especificam diferentes níveis de controle, né, por exemplo, aqui foram todas as características do mercado de trabalho, características fiscais, características da economia, aqui o efeito fixo para o município, dummy de ano, efeito fixo de estado, a interação entre o efeito fixo de estado e a dummy de ano. E aqui ele faz todas as diferentes combinações, né? E você percebe que em todos eles o efeito parece ser estatisticamente significante. O fato de eu variar todas essas combinações e esse efeito permanecer mais ou menos constante, ele está todo aqui ao redor de 0,3, então isso sugere uma certa robustez, né, para os resultados. Lembrando que eles ainda não corrigiram aquelas diferenças iniciais que a gente verificou lá das características, né? Por isso que eles colocam aqui como sendo um benchmark, ou seja, apenas para comparação. Então eles começam aqui a realizar o que eles chamam de teste de robustez. Na verdade, o teste de robustez é fazer aquelas estimações considerando o propensity score de diferentes maneiras, né? E esses diferentes testes, eles comparam com aquele resultado que a gente obteve na tabela anterior. O primeiro recorte que eles fazem, utilizam lá o propensity score e eles limitam os resultados a apenas a região de suporte comum. O propensity score match, né, para você que não é familiarizado com o método, ele consiste em selecionar entre os municípios do grupo de controle aqueles que são mais semelhantes aos do grupo de tratado em termos de probabilidade de receber o tratamento, né? O propensity score, na verdade, é a probabilidade dele receber o tratamento, a probabilidade de condicionar as características. Então, o que acontece? Para alguns municípios, eu não consigo encontrar um par. Então, eu tenho um município do grupo de tratamento que eu não tenho um par no grupo de controle. Então, quando eu não consigo encontrar esse par, porque eles estão muito distantes um do outro, em termos de probabilidade de receber o tratamento, eu digo que ele está fora do suporte comum, ou seja, ele não consegue ser comparável. Então, para poder pegar o subgrupo só mais comparável, eles eliminam esses municípios que não encontraram par. Então, eles fazem o primeiro recorte que eles reportam, acho que na tabela 3. Ó, aqui é o score de propensão. Esse score de propensão, como eu digo, é a probabilidade de receber o tratamento. Então, você vê aqui, por exemplo, que antes do pareamento, né, você tinha aqui uma probabilidade maior para o grupo de tratado, que é de esperar, dado que eles foram tratados, e uma probabilidade menor aqui para o grupo de controle, dado que eles não foram tratados. Eles não mostram aqui, mas provavelmente após o pareamento, né, essas curvas deveriam se sobrepor. Aí, como segundo grupo, eles fazem o que chamam de diferenças generalizadas. Eles seguem aqui a estratégia de Heckman et al. 98, que é estimar diferença, só que em vez de selecionar municípios que pertencem ao grupo de controle, eles vão, na verdade, ponderar todos os
os municípios potenciais controles, né? Ou seja, todos os municípios que pertencem àqueles estados lá, sul de Minas, sul do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, pelo inverso da probabilidade. Então, quanto mais parecidos esse município for com o município da área da Sudene, maior vai ser o peso dele. E quanto mais diferente ele for em termos de probabilidade, menor vai ser o peso dele. Então, basicamente, essa é a estratégia que foi usada aqui pelo Heckman. Eles transformam isso num peso e esse peso ele é utilizado para reponderar aquela equação que eles empregaram. Então, eles mostram que há uma diferença aqui significativa no efeito observado. Primeiro é que eles fazem aquela estimação restringindo para o suporte comum, né? Então, você vê que os resultados não variam muito, mas já quando eles fazem utilizando a estratégia lá do Heckman, aí vocês vão ver que o efeito ele aumenta significativamente. Aqui a gente tinha um efeito aqui da ordem de 30%, lembrando que a variável dependente que é o log, da quantidade de empregos no turismo, então isso que a gente interpreta como log linear, você teria que pegar a exponencial desse beta aqui, subtrair de 1, que vai dar aproximadamente 30%. Então aqui vai dar um valor aproximado disso. Já aqui você vai perder um valor bem maior, em torno de 60%. Eles usaram aqui duas estratégias, né, de ponderação, o local linear e o kernel matching, são duas estratégias diferentes de ponderação, mas os dois seguem a mesma estratégia aqui do Heckman. Então, mostrando que o efeito aqui parece ser bem superior quando eles utilizam esse estimador. Um outro tipo de robustez que eles fazem, que é bem interessante, é o que eles chamam aqui de efeito transbordamento, né? O que é a ideia do efeito transbordamento? Eles tratam dois fenômenos possíveis. Um é o seguinte, imagina que um determinado município participa da área da Sudene. Então, ao passar a fazer parte da área da Sudene, ele pode atrair empresas, mas essas empresas, se elas não tivessem ido para lá, teriam se instalado em algum outro município, por exemplo, municípios do grupo de controle. Então, a empresa que está lá no Rio de Janeiro, ela deixou de se instalar no Rio de Janeiro e foi se instalar lá na Bahia, por causa dos incentivos fiscais. Então, perceba que existe aí um deslocamento, né? No sentido de que, do ponto de vista global, né, você reduz empresas de uma região e aumenta em outras. Então, do ponto de vista global, você não teve ganho. Então, isso é uma hipótese. A outra hipótese que eles tratam aqui é um pouco mais sutil, que é o que? Dentro do município, uma vez que eu tenho alguns setores que são incentivados e outros que não são incentivados, o que acontece? Aquele setor incentivado, ele pode atrair os melhores trabalhadores, os mais qualificados daquele município, acabar matando, digamos assim, os outros setores. Como assim? Uma vez que eles atraem, eles demandam mais mão de obra, eles contratam a mão de obra mais qualificada, encarecem a mão de obra de forma geral dentro do município e isso vai acabar afetando os outros setores daquele município. Então, as pessoas simplesmente se especializam em trabalhar em turismo e deixam de trabalhar em outras situações. Então, isso é um possível efeito adverso desse tipo de política. E aí eles tentam bolar aqui uma estratégia para poder verificar se isso acontece. Primeiro, eles reduzem a análise para avaliar apenas o estado do Espírito Santo. Por quê? Porque o estado do Espírito Santo, se você olhar no mapa, praticamente metade dele está na área da Sudene e metade está fora. E eles assumem que o deslocamento de empresas entre regiões é mais plausível dentro do estado do que entre estados. Porque para você mudar de um estado para outro, você vai ter que se deparar com toda uma legislação nova, etc. Então existe um empecilho burocrático. Já se você faz essa mudança dentro do estado, você tem essa facilidade de estar sob a mesma legislação. E ganhou o incentivo da Sudene. Então eles fazem esse mesmo teste que eles haviam feito só para a área da Sudene. Então eles vão verificar se houve essa modificação. Já poder fazer a verificação intersetorial, eles fazem a mesma estratégia, só que agora olhando a média de todos os empregos gerados no município, e não apenas dos empregos gerados no setor de turismo. Então a ideia que eles vão fazer aqui é o seguinte: eles vão verificar se há uma diferença significante entre a geração de emprego nos municípios do estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, né, que são estados próximos, né, semelhantes. E aí eles verificam isso daqui, né, mostrando que antes, né, da política, você não tinha uma diferença significativa entre os dois estados, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e já quando você olha após a política, você vê que essa diferença ela passa a existir. Então, nas palavras deles aqui, eles veem que não existe uma tendência para tratamento diferente entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Contanto, após o tratamento, o que acontece? Há um aumento mais acentuado no Espírito Santo do que se esperaria com base no que aconteceu com o Rio de Janeiro. Eles também fazem a análise estatística, né? Como se fizesse aquele diferenças para trás. Então, como eles não observaram essa diferença pré-tratamento, eles dizem que podem assim desconsiderar, digamos assim, um potencial efeito de migração, né? O efeito de autoseleção aqui desse estudo. E já para avaliar aquele segundo ponto, como dito, eles vão replicar o modelo, né? Considerando agora a renda média e não apenas a renda do setor de turismo. E aqui eles colocam isso aqui nessa tabela e eles veem que eles dizem que o resultado é inconclusivo, né? Você tem alguns efeitos significantes, mostrando que há um efeito sobre o emprego total, mas quando se considera o modelo mais completo, você vê que o efeito ele é não significante, mostrando que pode haver essa compensação, ou seja, a política de incentivo não aumenta o emprego total dentro do município, apesar dela ter aumentado aparentemente no setor de turismo. Então isso pode sugerir que aconteceu o que a gente imaginou. Os empregos migraram para o setor de turismo e saíram de outros lugares. Por fim, um ponto bastante interessante aqui do trabalho é que eles admitem aqui as limitações da análise dele. O primeiro ponto aqui é central,
geral, que basicamente o que eles dizem, olha, o que nós encontramos foi que a política gera empregos dentro do setor de turismo, mas a gente não fez nenhum juízo de valor com relação a se essa política ela é custo-efetiva. Como assim? Eles não olharam o lado do custo, eles só olharam o lado do benefício. Eles só olharam que a política gera empregos, mas não a que custo ela gera. Para poder fazer isso, eles precisaram de uma análise muito mais refinada que considerasse, inclusive, dados a nível de empresa. Para gerar esses empregos, né, adicionais, as empresas estão recebendo a isenção de 75% do imposto de renda pessoa jurídica. Então, existe um custo de se incorrer nesse valor que deve ser considerado, confrontado, né, com o benefício de se gerar os empregos. Eles não já têm essa análise, né? Mas deixam aí a ideia para trabalhos futuros. Um segundo ponto que eles discutem é a questão de esse tipo de política, segundo eles, elas tendem a não ser eficientes do ponto de vista da equilíbrio geral. Como assim? A gente já viu que pode haver uma migração, né, de empresas de uma região para outra, né? Então, se eu pegasse o ponto de vista do equilíbrio geral, não seria vantajoso. Eu tenho também a questão da alocação relativa dos trabalhadores dentro dos diferentes setores, uma vez que um setor foi incentivado e o outro não. Isso vai poder incentivar uma atividade que possivelmente não fosse tão eficiente, como por exemplo, na ausência de incentivo, essa empresa não se instalasse lá, é sinal de que ela talvez não fosse eficiente o suficiente para poder conseguir viabilizar uma instalação naquela localidade sem ser suportada por uma política de incentivos. Então isso vai dar uma seleção adversa com relação a esse tipo de incentivo. E eles ainda argumentam que existem políticas alternativas, né? Ou seja, em vez de eu dar essa isenção, eu poderia pegar esse recurso, arrecadar e aplicar ele com outro tipo de gastos que existem talvez uma comprovação mais robusta na literatura, como por exemplo o provimento de bens públicos, né? Como infraestrutura, investimento em capital humano, saúde pública, etc. Em terceiro lugar, eles argumentam que existe uma realocação de trabalhadores entre os setores informal e formal. Uma vez que a RAIS ela só captura os empregos formais, é possível que esse aumento de empregos informais seja nada mais nada menos do que uma formalização dos trabalhadores que antes trabalhavam de maneira informal. Eles não afastam essa hipótese de que isso possa acontecer. Por fim, é importante, né, deixar claro que esses incentivos eles não surgem do nada, né? As empresas já recebiam outros tipos de incentivos estaduais, recebiam crédito subsidiado. Então, assim, já existe todo um background de política de desenvolvimento regional e que os incentivos fiscais eles se inserem nesse background. Então, não foi considerado o todo da política de desenvolvimento regional para o turismo, e simplesmente a política de incentivos fiscais propriamente ditos. Então, assim, eles concluem, fazem mais algumas considerações, mas basicamente o que a gente pode extrair desse trabalho, né, do ponto de vista econométrico, eu achei um estudo bem conduzido, dadas as limitações dos dados que eles possuem, fizeram várias exercícios de robustez, testaram as hipóteses do modelo, então isso aí fica de dica para todo mundo que for querer trabalhar com diferença, é um método que é bastante empregado. Contudo, é preciso deixar sempre claro, sempre demonstrada a validade das hipóteses que foram assumidas, a hipótese de tendência paralela, a hipótese de que as variáveis não observáveis, né, que possam viesar o resultado são fixas no tempo, de modo que elas podem ser eliminadas. Enfim, todas as hipóteses que são necessárias, no caso das hipóteses também que eles utilizaram para a parte de pareamento, eles defenderam, né, um pouco menos, mas já deixaram claro aí como é que foram feitas as seleções, justificaram bem a inclusão das variáveis. Então, tudo isso são pontos que a gente pode tirar de aprendizado desse trabalho. Do ponto de vista do tema do trabalho propriamente dito, dos incentivos fiscais, isso fortalece a impressão que eu já tinha, né, de que de fato as políticas de incentivo elas funcionam para o que elas se propõem, no sentido de gerar empregos, né, para aquelas empresas incentivadas. O que permanece ainda aberto é essa questão do custo-benefício da política, a questão da realocação dentro do município, enfim, eu acho que investigações futuras vão poder se servir desse trabalho para poder elucidar melhor esse tema. E é isso, a ideia é realizar periodicamente esse tipo de análise, e vocês podem deixar os feedback aí nos comentários. E é isso aí, por hoje é só, e até a próxima.